Bom dia. Nessa sexta-feira, a palavra que o Senhor tem para entregar a você, porque Ele já entregou para mim e agora eu vou compartilhar, é sobre vaso de barro. Eu confesso que ontem eu fui dormir com dois assuntos que poderiam ser assuntos do vídeo de hoje, e para ter certeza que não é eu que estou falando, o Senhor trocou, não é nenhum dos dois assuntos que estava no meu coração, provavelmente serão em outro momento. E o Senhor me acordou com essa mensagem, né? O que Ele vai falar, nós vamos descobrir juntos, mas o assunto Ele já me deu, que está a confirmação em 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que há tudo excede provém de Deus e não de nós. Então a questão é: que tipo de vaso nós estamos sendo? Que tipo de tesouros nós estamos carregando? Porque todos sabem que barro não tem valor. E eu acredito que é por isso que o Senhor também nos exemplificou como sendo vasos de barro na mão do oleiro. Ele nos criou do barro, porque o valor que nós temos é aquilo que nós carregamos. E do mesmo jeito que às vezes o vaso quebra, o oleiro vai lá, molha, coloca a sua água, molda novamente, coloca na fornalha e faz um vaso novo. Então, assim, às vezes, quando nós nos sentimos moídos, quebrados, quando nós sentimos que estamos entrando numa fornalha e sendo reconstruídos novamente, não é só uma sensação. É uma confirmação de que nós estamos passando por um processo na mão do oleiro e que esse processo vai nos fazer um vaso novo, que esse processo vai nos fazer alguém melhor, vai nos fazer uma pessoa que carrega algo mais valioso dentro de si. Nós somos fruto daquilo que carregamos. Nós carregamos aquilo que nós passamos durante toda a nossa vida. Nós precisamos escolher o que nós queremos carregar. Nós fomos criados para sermos cheios de Deus. Só que existe a opção de escolha. Deus não nos fez escravos. Ele nos fez livres, para que nós venhamos de livre e espontânea vontade escolher ser cheios dele. Provavelmente você aí sinta algumas dos exemplos que eu vou dar, que são os exemplos que eu vivi. Nesse final de semana eu descobri que o meu vaso, tinha 3 rachaduras. E é por isso que eu queria tanto ser parecida com Jesus e não conseguia, né? Eu me cobrava muito, eu não me conformava, a inconformidade, eu não me conformava de não viver uma vida parecida com a de Cristo. Era algo que tomava o meu ser, eu não me conformava. Porque se eu nasci imagem e semelhança do Senhor, se eu aceitei Ele como meu Senhor, se eu aceitei Ele como meu Salvador, eu quero ser parecida com Ele. E eu não me conformava quando eu não conseguia. Eu não me conformava quando eu queria trazer uma palavra para alguém, quando eu queria orar por alguém e essa pessoa ser curada, quando eu queria orar por alguém e essa pessoa numa oração ser transformada, ser tocada pelo amor do Senhor como eu era tocada. E eu não me conformava e eu descobri que o porquê que eu não conseguia era porque o meu vaso tinha 3 rachaduras. A primeira rachadura que eu descobri foi a pior de todas, foi a que me deixou mais envergonhada, foi a que me deixou também sentida comigo mesmo, porque é um dos pecados que eu mais odeio e eu nunca tinha percebido.
nunca tinha percebido que era o pecado da inveja. Eu sempre odiei o pecado da inveja, eu sempre cuidei muito. Todas as vezes que eu via algo que eu gostava, eu abençoava aquela pessoa e eu falava para o Senhor que se Ele tinha para dar para aquele filho, quando chegasse a hora certa, Ele ia derramar na minha vida. Só que eu não percebi e não sabia também que existe o pecado espiritual, não só o material. E o espiritual era o que eu cometia. Eu sempre, desde menina, eu me batizei com 14 anos, desde menina eu queria receber o dom de línguas, porque na minha cabeça religiosa, do que eu tinha aprendido, até ali, porque eu não tinha aprendido muita coisa com 14 anos, na minha cabeça só era de Deus, só tinha a presença do Espírito Santo, só tinha a presença do Senhor e só podia fazer as coisas que ele fazia quem era batizado com o dom de línguas. E era uma mentalidade errada. E aí, nesse pecado, existia duas rachaduras, que era a rachadura do pecado e a rachadura da mentalidade errada. Tive que me prostrar ao Senhor, me envergonhei demais, porque eu nunca imaginaria que eu tinha esse pecado dentro de mim, pedi perdão, me senti perdoada, porque não adianta só a gente pedir perdão, nos arrepender e pedir perdão, a gente tem que se sentir perdoada, porque tudo que o Senhor quer e espera é que a gente se arrependa e a gente peça perdão para que Ele possa nos perdoar e fazer uma transformação na nossa vida, a partir de então. E a outra rachadura que o meu vaso tinha era a falta de perdão. Eu não fazia ideia, né, que os erros que tinham sido cometidos comigo tinham que ser perdoados. Eu achei que era só erros enormes, mas não. Erros que as pessoas cometem conosco, às vezes nos trazem maldição. E essas maldições, elas começam a ser quebradas quando você perdoa as pessoas que abriram essa maldição na sua vida, né? Maldições que muitas vezes vêm dos nossos pais, vêm dos nossos avós, porque a maldição ela pode alcançar até a 4ª geração. Então eu entendi que o meu vaso não conseguia fluir Deus porque tinha 3 rachaduras. E eu tinha que fazer a minha parte para que essas rachaduras fossem consertadas. Pedi ao Senhor perdão, perdoei quem precisava perdoar e mudei a minha mentalidade. Mudei não, o Senhor mudou a minha mentalidade, né? E tanto o perdão quanto me arrepender, tudo vem do Senhor. Tudo é o Espírito Santo, nosso ajudador, que nos ajuda a fazer isso. Então eu entendi que a partir daquele final de semana eu estava livre, eu estava pronta, não que seja algo de mim mesma, mas que eu estava pronta para ser usada, para ser um canal de bênçãos, para carregar aquilo que é mais valioso para mim, que é a presença do Senhor. E tudo dali por diante seria diferente. Essa foi a mentalidade que eu vim do final de semana, que foi o encontro com Deus que eu tive. E agora eu percebo que eu estava sempre me enchendo de coisas erradas. Eu estava sempre me enchendo de séries, filmes, de redes sociais. Por isso que eu não conseguia me encher do Senhor. É por isso que eu não conseguia me encher, porque eu escolhi as coisas erradas para abastecer o meu vaso. Eu estava enchendo o meu vaso das coisas erradas. Eu estava pensando em trabalho, na maior parte do tempo estava pensando em boletos, em contas, em filhos, em trabalho. E quando eu tinha um tempo onde eu poderia estar me enchendo de Deus, eu estava olhando redes sociais, eu estava olhando filmes, séries, porque eu precisava extrair a minha cabeça de todos aqueles problemas. Só que a questão é que a gente não precisa se distrair dos problemas. O que a gente realmente precisa é resolver os problemas. Só que quem resolve os nossos problemas é o Senhor, mas através de nós, e nós precisamos fazer a nossa parte. A gente só vai encontrar sabedoria para resolver os nossos problemas no Senhor. É dele que procede toda a sabedoria. Então a pergunta que fica é: do que você está enchendo o seu vaso? Do que o seu vaso está cheio?
Quais são as rachaduras que o seu vaso tem que não consegue fluir, Deus? Assim como eu, que era o meu problema. Há muito tempo atrás eu falei algo, eu profetizei e não sabia. Eu falei, acho que uma, duas, talvez 3 vezes eu falei isso. Quando eu li a palavra do vaso de barro, eu simplesmente falei que eu tinha decidido que se eu sou um vaso de barro, né, quem sou eu para dizer que não ao meu oleiro, mas que eu tinha decidido que eu seria aquele vaso de barro que se coloca água dentro e tem uma torneirinha embaixo. Eu simplesmente falei isso. Eu decidi que o que eu recebesse não ia parar em mim, ia ser distribuído. E hoje o Senhor, quando me deu essa mensagem, Ele me mostrou isso. Ele me mostrou que eu já venho há tempos falando algo que Ele já tinha colocado no meu coração. Que eu nasci para ser um vaso cheio da presença do Senhor. Mas eu decidi ser um vaso com torneira. Por quê? Porque o Senhor vem matar a minha sede. E matando a minha sede da sua presença, eu sou um canal para que Ele mata a sede daqueles que estão à minha volta, daqueles que têm contato comigo. Muitas pessoas dizem, eu só conheci Jesus por causa de ti, eu só vim na igreja por causa de ti. Quem está assistindo esse vídeo aí provavelmente vai se identificar, porque já falou, algumas pessoas já falaram isso para mim. Eu gosto da tua presença, eu gosto do que tu fala. As coisas que tu fala me traz paz. Isso são exemplos não de mim mesmo. Teve um dos comentários de uma pessoa que eu amo muito que falou: eu só vim na igreja hoje por causa de ti. Eu dei risada. E aí eu disse para ela: quem me dera. Essa é a presença do Senhor em nós que cativa as pessoas. Mas não somos nós. Nós de nós mesmos não temos nada de bom. Nada de bom que há em nós provém de nós mesmos. Tudo provém de Deus. Então, se há algo em mim que agrada aqueles que estão à minha volta, aqueles que têm contato comigo, não sou eu. É a presença do Senhor. Eu decidi me encher da presença do Senhor cada dia mais e não me conformar enquanto não transbordar na vida daqueles que eu amo. E o Senhor tem colocado no meu coração para mim amar muita gente. Então, são muitas pessoas. E eu não vou me conformar enquanto todas elas não serem alcançadas. É uma decisão delas, é uma decisão sua. Querer aceitar esse Deus. Querer se encher desse Deus. Querer ser um canal de bênção na vida das pessoas. Querer transbordar, ser tão cheio ao ponto de transbordar na vida daqueles que você conhece, na vida daqueles que você tem contato. Um vaso somente não enche o mundo inteiro, mas muitos vasos cheios de Deus conseguem matar a sede dessa nação. Seja um vaso na mão do oleiro. Permita-se ser reconstruído se preciso for. Encha-se de Deus e transborde na vida daqueles que você ama. Tenha um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos.